Mateus capítulo 5. Queria pedir que você baixasse a sua cabeça. Se você pudesse estar orando ao Senhor, nós podemos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos a Ti. E te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. E pedimos que o Senhor possa fazer mais. E pedimos também, Deus Pai, que o Senhor possa continuar fazendo, Senhor. Espírito Santo, nos enche do Teu Espírito. Enche a minha vida de Ti, das Tuas palavras, meu Pai. Eu estarei ministrando essa mensagem. Eu peço a Ti também que o Senhor possa encher os Teus filhos, meu Pai, da Tua verdade, da Tua palavra. E o Senhor possa capacitar, o Senhor possa trazer luz, meu Pai, a tudo que vai ser dito aqui. E que esses ensinamentos possam fazer raízes, possam fazer vida, possam gerar vida aqui em nossas vidas e em nossa igreja, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas hoje nós vamos estudar o Sermão do Monte. Alguém sabe o que é o Sermão do Monte? Amém? Também, faz parte também. Faz parte também. Alguém sabe de que capítulo até qual capítulo vai o Sermão do Monte? Exatamente, dos 5 ao 7, tá? Quais os livros que tem o Sermão do Monte? Eu acho que Mateus e Lucas. Se não me engano, Marcos também, mas não tenho certeza, certo? Amados, quem aqui já leu o Sermão do Monte? Quem aqui já leu? Amém, muitos irmãos. Eu quero trazer uma introdução ao Sermão do Monte, algo que me ajudou, tá? Na minha construção de vida, de fé, na minha formação em Deus. Eu quero trazer algo que o Senhor construiu na minha vida no decorrer dos anos. Porém, eu acho que não seja cabível, né, a gente se concentrar detalhadamente em cada tópicozinho e tentar cada tópicozinho e tentar ser ali extremamente minucioso. Por que eu acredito que talvez não seja a melhor opção? Porque, amados, depois do que eu vou mostrar para os irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é ler. Então, se você nunca leu o Sermão do Monte, ou se você até mesmo já leu esses capítulos, de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, chegar em casa hoje, depois desse estudo, leia esse capítulo, leia esse trecho da Bíblia. Amém? Mas, como a gente falou, o Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Volte talvez uma página na sua Bíblia, lá em Mateus 4:17. Volte aí uma páginazinha, na minha foi uma página. Diz assim, ó. Jesus, ele sai curando, começa a pregar, e ao final disso, a Bíblia vai falar assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo, perto. Para a gente poder ter um entendimento, o que é reino dos céus? O reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, certo? A questão é que, como muitos judeus, eles são extremamente religiosos, eles não falavam o termo reino de Deus, porque eles achavam que falar o nome de Deus em vão, eles estariam pecando, certo? Então, foi aí que nasceu o nome Reino dos Céus, certo? Então, o Reino dos Céus e o Reino de Deus é a mesma coisa. E ele disse: arrependa-se, pois o Reino de Deus está próximo. E o que é o Reino de Deus? O Reino de Deus é exatamente aquilo que o Senhor vem fazer em plenitude na sua volta. Aí eu te pergunto, na sua opinião, sinceramente, não tem certo ou errado,
Mas você acredita que nós já vivemos o reino de Deus? Pode falar, irmão. Oi? Amém. Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Pode falar, irmão. Não tem vergonha, não. Os palmatórios acabaram. Pode falar, Antônio. Boa perspectiva. Talvez quando a pessoa se converte, o reino de Deus, uma nova pessoa é inserida, é verdade, né? Mas alguém tem uma visão sobre o reino, que é o reino de Deus? Amados, o reino de Deus ele já veio, sim, mas ele ainda não veio em sua plenitude. Por quê? Porque a Bíblia nos deixa claro que no reino de Deus não vai ter fome. No reino de Deus não vai ter pobreza, não vai ter miséria. No reino de Deus não vai ter angústia, certo? Mas o reino de Deus já chegou. Ele não chegou em sua total plenitude, mas nós já temos o quê? Nós temos a cultura do reino. Nós temos os preceitos do reino. E se você for em alguns países como Estados Unidos, que lá, sim, tem muitas pessoas de outras nações, nesses países existem muitas comunidades de estrangeiros. Eu nunca fui lá ainda, né? Parece até que morou lá, né? É quem te vê na televisão. Mas tem muitas comunidades. Se você for ver mesmo lá em Orlando, é só o que tem é brasileiro. Tem igreja evangélica nos Estados Unidos, com mais de, talvez, com 10 mil pessoas, sei lá, só de brasileiros. Tem igreja americana que faz culto em espanhol para poder trazer essa cultura, né? Para poder atingir essas pessoas. E aí o que acontece? Nessas comunidades brasileiras, por exemplo, estava vendo uma vez no Instagram um cara que mora lá, ele estava mostrando num supermercado em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, que tinha comidas brasileiras para vender no supermercado. Ou seja, a cultura brasileira estava o quê? Entrando nos Estados Unidos. Né? Se isso é bom ou ruim, eu não sei, né? Mas estava entrando lá. E o que é que isso acontece? Eu conheci um amigo meu, eu me lembro que eu fui com a Milena, a gente fez uma viagem uma vez para São Paulo, e a gente estava lá no hotel, irmãos, eu acordei de manhã no hotel, ô coisa ruim, irmão, não tinha um cuscuz, sabe? Não tinha uma tapioca, eu estava lá procurando um cuscuz, né? Uma tapioca, né? Igual a Larissa, minha cunhada, né? Quando foi para Paris, foi num restaurante famoso lá e pediu um pedaço de rapadura para comer com feijão e ninguém deu, né? Então, o que acontece? Acontece que quando nós pegamos uma cultura e inserimos em uma cultura diferente, aquela cultura ela passa a ser modificada. Então, se nós pegarmos a nossa vida mesmo, nós sofremos isso. Irmãos, hambúrguer foi uma invenção na Alemanha, muito comum nos Estados Unidos, que nós comemos hambúrguer, pizza foi invenção na Itália, muito comum. Oi? Macarronada, muito comum. É porque o Brasil, ele tem a capacidade, o brasileiro, ele tem a capacidade de melhorar as coisas, certo? Se você vai ver na televisão, hot dog americano é um pão com salsicha no meio, né? O nosso hot dog é queijo, é milho verde, é carne moída, é 1 quilo de batata palha, né? Ervilha, uva passa, ketchup, maionese. E se tiver mal alguma coisa, alguém vai arrastar e botar ali em cima. A pizza é massa e queijo, né? A Itália, eles gostam da massa. Uma vez a gente gosta do recheio, né? Uma vez é porque assim, a gente não é rico, a gente quer se meter a besta. Uma vez eu me levaram num restaurante que tinha uma pizza de massa italiana. Irmão, massa ruim, é amarga. Não, mas é o gosto da Itália. Não, irmão, eu gosto da pizza brasileira mesmo, né? Massa bem fininha, uma tora de queijo, né? Você passa a noite todinha bebendo água, que é um sal que não vai embora da sua boca, né? Então, o Brasil, ele melhora as coisas. Ou seja, isso é uma adaptação cultural. Como que se trata a respeito do reino de Deus? Nós ainda não estamos vivendo o reino de Deus em plenitude, certo? Mas nós podemos manifestar na terra a cultura do reino.
Se nós agirmos de acordo com os preceitos do reino, nós iremos viver aqui na terra a cultura do reino. Esse é o nosso papel. Então, o seu papel dentro do seu trabalho é estabelecer a cultura do reino. Se você é um dono de uma empresa, você tem empregados subordinados a você, implante na sua empresa a cultura do reino. O problema é que muitas vezes tem gente que a empresa, a casa, o trabalho, não tem nada de diferente do mundo, é igual. Sonega imposto do mesmo jeito, chama palavrão do mesmo jeito, faz tudo igual, certo? Então, nós temos uma missão, implantar a cultura do reino. Aí o Senhor Jesus ele vai falar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu acredito que aqui vai ter vários significados, e um dos significados que tem sobre o fato que o reino de Deus está próximo é no sentido escatológico. Pedro, qual é o sentido escatológico? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver por inúmeras vezes o Senhor nos dizendo que ele vem reinar, ele irá reinar o reino eterno, o reino de Deus. O Senhor vem estabelecer um governo onde não vai ter mais fome, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Então, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos falando a respeito da volta de Cristo, nós focamos a nossa doutrina, a nossa teologia é escrava de uma coisa chamada arrebatamento. Nós só pensamos em arrebatamento. Jesus está voltando, o que é que o cristão pensa? Arrebatamento. O arrebatamento é apenas um dos eventos que irá acontecer na volta de Cristo. O evento mais importante da volta de Cristo é o Senhor que vem para reinar. Então, um dia, o Senhor vai voltar, amém? Ele vai levar a sua igreja? Vai, mas ele vai vir para reinar. Reinar aqui, irmão, sobre toda impiedade, sobre todo governo corrupto, sobre tudo de ruim que há nessa terra. Então, o Senhor um dia voltará para reinar e ele trará consigo o seu reino, o reino físico, um reino material, um reino vivo, um reino forte. Esse será o reino de Deus. Amém? E o Senhor está dizendo, arrependa-se. No original, essa palavra arrependa-se significa metanoia. Alguém sabe o que significa isso? Mudança de mente, mudança de atitude. Ou o que é que Jesus está dizendo? Mudem a forma de vocês pensarem, porque o reino está próximo. Então, a forma que as pessoas viviam não permitiria que elas entrassem no reino de Deus. E essa mensagem está viva para nós hoje. Então, o que é que você tem que entender desse ponto? Mude a forma que nós temos que mudar a forma que pensamos, certo? Precisamos mudar a forma que pensamos e que entendemos as coisas. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ninguém vai subir do jeito que a gente pensa, não, irmãos. Porque tem muita gente que acha que... Eu estava esses dias na academia e de vez em quando eu vejo uns crentes lá, que vão para a igreja, de certa forma, né? E tinha uma moça lá que até depois depois eu vi ela na igreja e tal, e foi muito constrangedor descobrir que ela era crente, né? Porque a forma que ela se comportava numa academia não era de crente, né? Mas eu fico pensando, sabe? Tem pessoas que estão todos os dias na sua academiazinha lá, treinando, né? Para quê? Para ficar bonito, para ficar estético, né? Todo dia tá na academia, ou todo dia tá fazendo algum esporte, ou todo dia vai caminhar, todo dia vai fazer tal coisa. Todos nós temos os nossos hobbies, sei lá o quê. Mas as pessoas, elas não consideram pesado estar de segunda a sábado numa academia, mas consideram sobrecarregados quando tem que vir para a igreja 2 vezes na semana. Sabe? Porque a desculpa de muitas pessoas é, eu estudo demais. Eu trabalho demais. Eu não sei o quê. Mas muitas dessas mesmas pessoas que usam esses argumentos, todos os dias estão na academia.
E por que não está na igreja? Por que não está buscando ao Senhor? A gente se permitiu perder essa responsabilidade de vir para a igreja, porque a gente tem muitas pessoas enganadas, achando, eu me converti, Jesus perdoa meus pecados, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. E aí tem muita gente nisso, preso nisso, e aí não busca ao Senhor. Qual é o problema, meus amados? Frieza espiritual. Aí eu me pergunto, será que realmente é salvo? Porque tem gente que não vem para a igreja, tem gente que não lê a Bíblia e tem gente que não ora. Depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente como isso é prejudicial. Não, como eu prometi quinta-feira passada, se você tiver com sono, tem um cafezinho ali, viu? Ó, o Daniel fez. Não é brincadeira, tem mesmo. Pode falar, irmã Dilei. Oi? Irmã, deixa eu lhe dar o microfone. Você vai? Aconteceu um fato muito estranho na escola da Emily. Eu estava em casa, foi semana passada, antes dos meninos virem aceitar Jesus. Eu estava só pensando na Emily, estava passando mal. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Quando eu passo mal, Senhor, não é à toa. Está acontecendo alguma coisa. E eu pensando na Emily. E o Espírito Santo falou assim, ora pela Emily, ora pela Emily, ora pela Emily. Eu falei, eu vou orar. Fui pro meu quarto, fechei a porta, comecei a orar pela Emily. Senhor, protege a Emily, não sei o que está acontecendo, mas eu confio que o Senhor está agindo, o Senhor vai agir. Em nome de Jesus, que dê tudo certo, Pai. Quando eu acabei de orar, saí do meu quarto, me ligaram. Aí falou, vem aqui buscar a Emily, que ela está passando mal. Aí eu fui na escola, fui correndo. Falei, Emily, o que está acontecendo? Ela falou, mãe, isso é muito sério o que está acontecendo. Chamou todos os amigos, falou, mãe, tem uma menina aqui na escola que está me chamando de boneca de macumba. Falei, meu Deus, isso é muito sério. Não, eu repreendo esse espírito maligno dessa pessoa, não sei qual é a religião, mas já repreendo agora, em nome de Jesus, já está liberta, minha filha. Aí o pessoal veio, né, os adolescentes vieram, curiosos para saber o que está acontecendo. Aí eu fui falando de Deus, eles ficaram muito curiosos. Só que a diretora veio, viu que estava todo mundo saindo para vir me ouvir. Aí falou, vamos para a salinha que a gente conversa mais a sós. Subi com a Emily. Aí a gente conversou, falou. Ainda tinha um que era de Umbanda no meio. Falou assim, eu não vou falar para você ir para outro lugar que eu vou, que é no centro, que lá eles vão abrir tudo para você falar tudo. Eu não vai falar nada, porque essa aqui já é dono de branco, não é seus não. Aí já conversei. A pessoa que que falou mal da Emily não veio na salinha, mas outras pessoas que passou mal, duas meninas que passou mal, saiu cuspindo sangue depois que ela chamou ela de boneca de macumba. Ela estava na salinha também. Falei, gente, não se preocupa, Deus é maior que qualquer outra coisa. E eu estou orando por vocês. E esse negócio é muito sério, gente. Não é só falar assim, eu vou passear, mas não precisa de ir na igreja, precisa de ir à igreja, precisa de orar. A gente não está salvo, não é só porque aceita Jesus, não. A gente tem que orar sim, isso é muito sério. E o mundo maligno não está de brincadeira, não. Ele quer tragar mesmo. Ele quer tragar. Enquanto tiver um não salvo, ele está pegando. Entendeu? Isso é muito sério. Irmão, só para contextualizar o que a irmã Dilene falou, a Emily, a filhinha dela, né, tem 14 anos, né? 15 anos, né? E ela trouxe, porque assim, muitos jovens da nossa igreja não vêm para o culto jovem, mas Deus é fiel à palavra que é pregada, né? Então, no nosso culto jovem sábado, irmãos, tinha aqui cerca de mais de 20 adolescentes. Desses 20 adolescentes que tinham aqui, muitos eram descrentes. E 2 desses adolescentes se converteram. Na verdade, um já tinha convertido, que é o namoradinho dela, né? E 2 colegas dela se converteram no culto jovem, inclusive estão lá na sala de adolescentes, né? Com as meninas lá no discipulado, e a menina está lá com elas também. E aí aconteceu, né, esse evento que a irmã contou. Ou seja,
O que é que nós precisamos? É uma guerra espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é que está, o nível que nós estamos? Vocês estão entendendo o nível que nós estamos? Ou seja, esses adolescentes que estão lá precisam de nossas orações. Esses adolescentes, eles precisam de nossas orações. Todos os dias. Esses dias eu estava em casa e eu estava pensando, até fiquei, não vou dizer triste, fiquei, meu Deus, alguns jovens poderiam ter vindo, mas não vieram. Mas o Senhor me fez refletir um pouco. E Deus, ele pensou assim, poxa, Pedro, na igreja talvez não tenham muitos jovens. Mas o Senhor me fez lembrar de muitos jovens da nossa igreja que têm gerado frutos. Nós temos aí, por exemplo, o Dudu e a Edilane. Chegaram aqui, só o Dudu se converteu, depois a Edilane se converteu, viviam uma vida de um namoro que não era de acordo com o Senhor, escutaram a palavra de Deus, se casaram, não casou grávida, viu, irmãos? É porque o Dudu é do bom mesmo. Se casaram, alguns meses depois tiveram um filho. A gente foi lá em Massapê conhecer o pai da Edilane, a mãe da Edilane. Disse, meu Deus, esse pessoal tinha que ser crente, Milena. Vieram em alguns cultos, a mãe dela se converteu, depois o pai dela se converteu também. Hoje toda a família está na igreja. E o seu Ednardo e o Otacílio eram extremamente católicos. Não é isso, Edilane? Ele fazia parte até da organização lá da igreja. Mas o Senhor, quando quer salvar, irmãos, ele salva. Então nós temos que entender a profundidade do que nós estamos fazendo. Ou seja, olha lá, a Emily na escola dela, aqui no Cirão. No colégio, um lugar que até gente já mataram. Né? Quem mora aqui sabe. Lá no Cirão, uma crente, por causa da vida de uma crente lá, veio pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós começarmos a entender a dimensão da profundidade daquilo que nós estamos vivendo como igreja, nós vamos começar a refletir sobre quão profundo é isso daqui. Amém? Vamos lá. Irmãos, como eu disse, prometi, não era brincadeira, tem um cafezinho ali, você que gosta de café, tiver com sonozinho, não tenha vergonha, você vai ali, tá do lado do irmão Francisco, você bota a xícara, já tá tomando, irmão, já? Bota um copinho de café ali, pode ser feliz, viu? Não tem problema não, fica à vontade. A gente entende que o dia é cansativo, irmão, trabalhar em Sobral em 40 graus não tá fácil não, viu? Vamos lá. Irmãos, quando nós lemos o livro de Mateus, a Bíblia em si, e até para entender isso daqui, a gente tem que ter uma coisa em nossa mente. A Bíblia, ela não é um livro histórico, certo? A Bíblia não é um livro histórico. Pero o que significa isso? Irmãos, um livro, quando você vai ver, você vai pegar um livro de história, coisa do tipo, ele é um livro que ele vai contar ali desde o começo, desde os primórdios, porque era assim, papapá, e nananã. A Bíblia não vai se preocupar tanto com tentar te dar um fundamento histórico. A Bíblia, ela é teológica. A Bíblia contém relatos históricos? Contém. A Bíblia contém fatos históricos? Contém fatos históricos, mas ela não é um livro de história. A Bíblia não sacrifica a teologia pela história. A história serve à teologia. Ou seja, para que nós entendamos quem é Jesus, foi necessário ser relatado o nascimento de Jesus. Mas a gente não tem detalhes, por exemplo, da infância de Jesus. Ninguém sabe como é que foi a infância de Jesus. Tem um livro apócrifo, né, que fala exatamente da infância de Jesus. Até onde esse livro é verdadeiro ou é falso, não sabemos, né? Dizem que Jesus fazia milagres quando era criança, sabe? Eu não sei, mano, então isso é verdadeiro, né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus não é um vingador, né? Que sem querer soltava poder, não é assim. Mas até onde isso é verdade ou não? Não sei. Hã? Tem, né? Eu não sabia não, tem um filme, né? Sobre a infância de Jesus. Eu não sabia, vou até ver depois. Mas a Bíblia não vai se preocupar em ser histórica, ela vai se preocupar em ser teológica, certo? Vamos gravando esses pontos que a gente vai entender um pouco aqui sobre o Sermão do Monte, tá? Mateus, ele escreveu um livro com fins específicos, certo?
ele tinha um fim e ele tinha um propósito para o livro que ele estava escrevendo. E para esse fim, esse propósito que Mateus tinha, ele organizou todos os textos no livro de Mateus de uma determinada forma para colaborar com o propósito que ele tinha. O Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, que vai falar sobre a vingança, vai falar do adultério, vai falar do divórcio, do não julgueis, se você tem se você, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trava que está no seu olho, vai falar da oração do Pai Nosso, vai falar do jejum, do tesouro do céu, as preocupações com a vida, tá? A porta estreita, a porta larga, a árvore, os frutos, vai falar de várias coisas. Muitos estudiosos argumentam que Jesus não deu esses ensinamentos de uma vez só. Por exemplo, ele chegou, vou pregar aqui, vou falar. Não, acredita-se que no decorrer do ministério de Jesus, ele foi pregando. E aí ele foi pregando, e quando Cristo morreu, que ressuscitou, que Mateus se empenhou a escrever um livro, o que foi que ele fez? Ele organizou tudo isso em um discurso só, que é o Sermão do Monte. Tanto é que Mateus ele vai falar do nascimento de Jesus, ele vai separar, por exemplo, se for ler o de Mateus, você vai ver que ele começa falando do nascimento de Jesus, do seu batismo, da tentação. Ele vai lá e falar dessas três coisas. É como se fosse ali ele estivesse falando da preparação de Jesus, sabe? Do momento que Jesus estava sendo moldado. Depois que ele faz isso, aí ele entra no Sermão do Monte. É como se Jesus exatamente estivesse ali começando a pregar. Aí Jesus já nasceu, obviamente, já foi batizado, já foi provado no deserto, agora ele vai fazer o quê? Ele vai pregar. E aí ele prega, ele apresenta as principais pregações de Jesus. Aí depois disso ele entra o quê? Ele entra nos milagres. Depois do Sermão do Monte você vai ver os milagres. Milagres e curas. Muitos milagres e curas. E aí vai ter alguns ensinamentos de Jesus. Muitos milagres e curas. Jesus curou um paralítico, Jesus curou um cego, Jesus curou não sei quem. Jesus fez isso, aquilo. Aí depois nós vamos o quê? Para a crucificação e ressurreição de Cristo. Então, Mateus, ele tem uma preocupação. Criar uma obra literária para nos fazer entender o que está sendo dito. Então, esse discurso de Jesus, com certeza, ele repetiu várias vezes o Sermão do Monte durante seus 3 anos que ele pregou. Ele repetiu, ele falou, ele era um conferencista, então ele pregou para muitas pessoas. Então, Mateus pega e organiza isso em um material só, certo? E coloca aqui, tá? No livro. O Sermão do Monte vai trazer, meus amados, algumas coisas bem difíceis. A gente já viu, por exemplo, né? Se alguém... Vamos lá. Ele diz assim... Olha lá. Versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vamos lá. Ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha aí, irmãos, que negócio difícil, viu? Louco. Aí você lembra das coisas que ele já chamou seu irmão, né? Não estou dizendo nem muito disso aí não, estou falando do seu irmão mesmo. Mas lembra das coisas que você já falou do seu irmão, né? Vamos lá. No versículo 38 diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Versículo 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha, com ele 2, dê a quem lhe pede e não volte às costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.
Versículo 43 diz o quê? Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Só mais um, o adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Olha aí, irmãos. Pesado. Qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou. Se nós pegarmos e se colocarmos isso em todas as outras coisas, se eu sentir raiva do Antônio ao ponto de desejar machucá-lo, eu já matei ele. Já é considerado um homicídio. Olha que profundo. Como é que segue isso, irmão? A gente mata todo dia. E agora, o que a gente vai fazer? Então, tem pessoas que vão dizer o quê? O Sermão do Monte é impossível de ser cumprido. É impossível a gente fazer essas coisas. Se eu contar, é impossível mesmo, irmãos. Não. Eu não bem. Não. Deus Era exatamente esse ponto que eu queria chegar, irmão. O que é que tem gente, sabe o que é que absurdos que eu já ouvi? Diz assim, olha, o Sermão do Monte serve para a gente perceber que não somos capazes. Até aí, ok, é verdade. E aí, depois de a gente perceber que nós não somos capazes, é como se Jesus estivesse dizendo, você só vai ser salvo pela graça. Até aí, tudo bem. Mas sabe o que eles dizem depois? Então, você não precisa se preocupar em se arrepender. Porque Jesus já te perdoou dos pecados que você nem cometeu ainda. Irmãos, isso é tão perigoso. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Morreu. Mas essa história de que a gente pode pecar porque a graça já nos perdoou, saia disso aí, irmão, que isso é furada. Olha o que é que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, 20. Vamos ler todos juntos. Olha aí, Mateus 5, 20. Só volte um pouquinho a página. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha aí, irmãos. Sabe qual é? Isso aqui, irmãos, é um dos principais pontos do Evangelho. É impossível nós cumprirmos isso aqui. Eu, Pedro, caído, o Antônio caído, a irmã Rosane caída, a presbítera Rosane caída, a Larissa caída, o Jails caído, é impossível cumprir isso aqui. Mas nós não fomos chamados para vivermos caídos. Nós fomos chamados para vivermos, ressuscitar. Vivemos uma nova vida. Nós somos o quê? Nós não fomos chamados para ser uma velha criatura. Nós somos chamados para ser o quê? Uma nova criatura. O que é que Jesus está dizendo quando ele diz que a fé dos fariseus, a nossa justiça tem que ir além da fé dos fariseus, porque a justiça dos fariseus é uma justiça na carne. Eles se esforçavam com as suas forças. Quando eles conseguiam vencer o pecado, eles diziam, uau, eu sou incrível, eu sou forte, eu sou bom, eu venci o pecado. O sucesso de Cristo em nós está na nossa miséria.
O poder de Deus se aperfeiçoa onde, amados? Na nossa fraqueza. É porque nós somos fracos. É porque nós somos caídos. É porque nós somos pecadores. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus, quando nós dissemos isso para o Espírito Santo de Deus, nós nos revestimos de poder, e aí não é mais eu quem vive, é quem? Cristo quem vive em mim. Abra lá em Romanos, deixa marcado aí, e abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Diz o quê? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha aí, irmãos. Por isso que eu digo para você, como que um cristão pode ficar de pé se ele não ora? Se ele não ler a Bíblia, como que ele consegue? Porque aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós em nossa fraqueza, com gemidos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos todos os dias ir no altar e pedir o quê? Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Senhor, eu estou desejando, ensinando, eu estou desejando tal mulher. Senhor, eu estou querendo roubar. Senhor, eu estou mentindo. Senhor, eu não estou conseguindo vencer o desejo pela minha namorada. Senhor, eu não estou conseguindo ser fiel à minha esposa. Me ajuda, Senhor. Eu preciso. Aí o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós. Ele vai nos ajudar em oração. Ele vai clamar, irmãos, o quê? Por nossas vidas. E aí nós nos fortalecemos. E é exatamente isso. Os fariseus viviam a justiça em sua carne. Era a força do braço deles que faziam ele ser santo. E aí Jesus disse que eu preciso de uma justiça que é cega dos fariseus. Qual é essa justiça que é cega dos fariseus? É exatamente o que vai além da nossa força. Que vai além da nossa capacidade. Que é o Espírito Santo em nós. É sermos cheios do Espírito Santo. É buscarmos o Senhor todo dia. Nós vamos nos fortalecer em Deus e nós vamos vencer o pecado. É assim que nós iremos ter uma justiça que vai além. A única justiça que pode alinhar de Cristo na cruz. E como é que nós recebemos o Espírito Santo? Como? Como é, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo? Nos convertendo. Nos arrependendo dos nossos pecados. O Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador que vos fará lembrar de tudo que tenho vos ensinado. João capítulo, acho que é 14, 16, não lembro. 26, 14, 26, né? Ou seja, irmãos, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos quando nós vamos diante de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza e dizemos, Senhor, eu não consigo, eu sou um pecador. E Jesus, está bom, eu vou te salvar. Jesus vai lá e manifesta sobre nós a sua obra redentora, que é o seu sangue derramado na cruz pela nossa fé, quando nós cremos nele. E quando isso acontece, ele nos envia o Espírito Santo, o Consolador, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Por isso, irmãos, que ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Não é? Se você fala em línguas, glória a Deus. Isso é muito bom, é uma coisa que eu busco, sempre busquei. Graças a Deus, o Senhor fez isso na minha vida, sempre faz, mas isso não é ser batizado com o Espírito Santo. Sai dessa. Sai desse negócio. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Começa a falar glória, 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 já achar, caramba. Não, irmão, não é assim não. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. É manifestar as obras do Espírito Santo. É manifestar os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, benignidade. E vai lá, Gálatas capítulo 5, certo? Então, o que Jesus está nos pedindo diante desse impacto que é o Sermão do Monte, é exatamente isso. É que nós venhamos viver uma fé em Cristo. Então, o nosso estilo de vida é um estilo de vida rendido no Senhor. Se você não consegue controlar os seus olhos, porque toda vida que você olha para uma mulher, você adultera, então o que é que você tem que fazer? Você tem que se encher do Espírito Santo. Ora, jejuma, pede todo dia a Deus. Irmãos, são pequenas coisas.
Sabe quando você tem uma pessoa que te persegue, que te aflige, aí uma coisa dá errado na vida dela e você se alegra? E ele tá. Oi? Tá. Ele passa a castigar a gente, né? Opa, daquele seu povo tá esperando a Exatamente. Aquela música, né, do sabor de mel, né? A gente quer comemorar, né? Minha vitória. Hoje tem sabor de mel. A gente vai comemorar com sabor. E quando te vê na vida, então você fica torcendo. Irmão, vamos ter misericórdia, né? Vamos ter... Exatamente, porque Deus disciplina quem Ele ama. É? E aí a gente vem nas bem-aventuranças. E como eu disse para os irmãos, tem que ler. Chega em casa, leia esses capítulos, certo? Leia tudo isso daqui que você vai ver como o Senhor vai tocar na sua vida. E para a gente finalizar, vamos examinar um pouco as bem-aventuranças. Irmãos, como que eu entendo as bem-aventuranças? Elas são uma consequência da chegada do reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, o meu reino chegou, o meu reino vai vir, vai reinar em plenitude. E essas aqui são as consequências desse reino. E aí ele vai dizer, olha, vamos ler as bem-aventuranças, versículo 3, está aí com a sua Bíblia? Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, se regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém, irmãos? Ou seja, o que é as bem-aventuranças? É exatamente isso. Jesus está dizendo, olha, deixa eu contar para vocês. Quando o reino de Deus chegar, quando o reino de Deus se manifestar, é isso que vai acontecer. Então, o que é que nós precisamos ter em mente? Isso aqui tem um caráter escatológico. Tem. Quando eu digo escatológico, é fim dos tempos, certo? Quando Jesus reinar em plenitude. Mas também tem um caráter para agora. Se nós carregamos o reino de Deus. Então, quando nós chegamos numa cidade, numa escola, numa faculdade, no trabalho, na nossa casa, e nós começamos a manifestar o reino de Deus naquele lugar, essas coisas que o Senhor nos apresentou, essa mudança de comportamento, esse estilo de vida, nós precisamos ter em mente que os que choram serão consolados. Nós saberemos que os puros de coração irão ver a Deus. Nós saberemos que os que têm sede e fome de justiça, o que acontecerão? Serão satisfeitos. Quantos de nós estamos indignados com a situação da segurança pública no nosso estado? Nós estamos com fome de justiça, com sede de justiça. Se nós implantarmos o reino de Deus nessa cidade, se a manifestação do reino de Deus for vivo nessa cidade, o que é que nós teremos? Nós seremos satisfeitos. Amém? Vamos lá. Então, nas bem-aventuranças, o Senhor espera de nós, e em contrapartida do que Ele espera de nós, Ele nos garante que nós iremos receber algumas coisas. Então, vamos ver o que é que o Senhor espera de nós. Ele espera, o primeiro ponto é, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Pensa que está lembrando de ser pobre? Não, irmãos, se acalme. O que é que isso significa? Quando a Bíblia diz bem-aventurados os pobres de espírito, o Senhor Jesus aqui está levantando uma ilustração para melhor entender.
o que eram os pobres? Os pobres aqui eram pessoas que não tinham dinheiro. Os pobres aqui eram pessoas que não tinham nada. Que a única esperança e confiança que eles tinham eram no Senhor. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino do céu, é como se o Senhor tivesse dizendo, bem-aventurados aqueles que confiam em Deus acima de todas as coisas. Bem-aventurado aqueles que têm no Senhor a sua única esperança. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus não está dizendo que a gente tem que ser pobre, irmão. Não cometa esse erro. Mas o Senhor Deus está diante de nós, esperando que Ele seja a nossa única esperança. A quem nós confiamos. Eu estava em casa com a Milena, a gente estava lendo, e aí eu fui no celular, e aí eu coloquei lá no vídeo, né? Era o Márcio Nascimento. Quem aqui, né? Conhece o Márcio Nascimento? Gente, pouca gente. Aí vocês têm que escutar a música, viu? Boa. Bota lá assim no YouTube, Márcio Nascimento. Sou feliz. Né? É bom demais. Né? Que era criança, papai botava vocês no Márcio Nascimento, ficava vendo a Esté dançando lá em casa, né? Irmãos, é bom. Se você bote lá, vai chorar muito. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Ninguém nunca escutou essa música, irmão? Meu Deus, vamos escutar, irmão. Bote lá que você vai gostar muito. Então ele dizendo assim, olha, eu era rico porque eu tocava no mundo. Eu tocava no mundo, eu era rico, e aí eu me converti. Eu perdi tudo. Saí de uma mansão e fui morar num quarto com a minha esposa e meus 2 filhos. E ele estava contando o que Deus fez na vida dele, e aí veio assim na minha mente, aquele sentimento, sabe, quando Deus assim pega a gente, veio assim, se tu perdesse tudo, você ainda seria fiel ao Senhor? Se não tivesse nada, somente Jesus, você ainda o seguiria? Porque nós glorificamos tanto a Deus por aquilo que temos, que conseguimos. Esses dias mesmo, com essa vitória que eu tive sobre o meu carro, eu glorifiquei tanto a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Deu tudo certo, né? Quando a gente conquista coisas que a gente sabe que a gente vê o milagre do Senhor. E eu glorifiquei muito a Deus e agradeci ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. E aí veio isso na minha mente, ok, é muito bom nós desfrutarmos do Senhor por aquilo que Ele nos dá, mas será que nós nós só amamos o Senhor pelo que Ele pode fazer? E se nós perdêssemos tudo, ficasse só nós, Deus, será que nós ainda o amaríamos? Quem está a nossa confiança? Em quem nós esperamos? E se faltar o dinheiro, se faltar o pai, se faltar a mãe, e aí? O que é que nós vamos fazer? Nós confiamos apenas em Deus. Sabe, irmãos, o casar é a melhor escola para um homem. É a melhor escola para um homem. Eu sempre conto essa história que eu era criança, eu era jovem, eu era medroso. Qualquer coisa era pai, eu ficava, pai, meu pé é corajoso, viu? Homem corajoso. Saía no meio de escuro. Podia ser o que fosse. Um dia tentaram roubar nossa casa, ele deu uma carreira num grito lá no ladrão. Eu ficava homem macho. Se fosse eu, tranca todo mundo dentro deste quarto aqui, ninguém sai. Esses dias eu fiz um negócio que eu fiquei pensando, mas será que não faço isso? Mas é porque, irmãos, a gente vai perdendo medo. Tava tendo uma briga lá fora, o cara ameaçando atirar na esposa perto lá de casa. E lá vai eu abrir o portão pra curiar a briga. A menina me deixa de ser doido. Vai ver negócio de briga. Guardou o facão dentro da gaveta, o Renan. Meu Deus do céu. Cuidado, que a Esté é sonâmbula, viu? Hã? Peguei lá um. Ó, tá certo, hein, mano? Eu lá. Tá certo, hein, mano? É isso aí. Ninguém pode ter medo, não. Dá grande mesmo. Eu sei, é uma escopeta, né? Uma 12. Tá certa. E aí, irmãos, às vezes a gente é frouxo na vida. Hã? Não tem espaço da tarde. Hã? Até o botão. Ah, meu Deus do céu. Eu ia resolver muito, né?
Não, deixa eu te contar. Essa noite mesmo a minha cachorra tá entrando no cio. Aí a cachorra passou a noite todinha chorando. Chorando. Achando que tinha um cachorro no portão, né? Aí eu me zanguei, Aruna, vem cá, deixa eu te mostrar, não tem cachorro aqui não. Aí 2 horas da manhã eu abri andando no meio da rua com a cachorra, mostrando pra cachorra que não tinha cachorro, que não tinha. Aí eu pensei, rapaz, isso é loucura, vou entrar pra dentro de casa, né? Igual o dia que a gente estava lá, né, que papocou um fio lá, aí faltou energia. Enfim, o que isso acontece, moço? Porque eu me lembro que teve um momento que eu precisei tomar uma atitude de coragem na minha vida. E eu não tinha meu pai comigo, não tinha minha mãe comigo. E veio aquele sentimento, eu confio no Senhor. Foi aquele sentimento, eu confio no Senhor. Que dá medo, irmão? Dá medo, irmão. A gente é ser humano. Mas vem aquele sentimento, você confia no Senhor. Então, exatamente certas situações da sua vida, nós temos que confiar no Senhor. Irmãos, tem crente que está com medo de demônio se manifestar na frente dele. Pega esse medo, meu irmão. Derruba o demônio, né, irmão? Expulsa, jejuma. Então, o Senhor espera que Ele seja a nossa principal confiança. Meu irmão, confie no Senhor. Ele não vai lhe desamparar, mas o outro, irmãos, esqueça o outro. Olhe para a sua vida. Coloque seus problemas, suas adversidades diante de Deus e confie nele. Não confie no seu dinheiro, não. Não confie na sua força. Não confie na espingarda, não, irmão, velho. Confie no Senhor. Então, Eita! Aham. No muro. Meteu carreira. Cagada, ficar pensando lá na frente do lado. Aí, eu tá Amém. 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 Uhum. Não sai. Ele atira toda a delegada na sala toda. Tá. Cada tá. Ele não levou nada. Amém. Glória a Deus. Ó, Deus, Deus vai ficar falar. Eu vou te escrever. Você vê depois. Só me tem que depois de ir embora. Eu não sei. Amém. Fala, como? Aí, se Deus não deu, e desde o que seria terceiro, entendeu? Com certeza. Depois foi, mas eu sou Deus, e Amém. aí eu saí com ele, o Deus. Amém. Deus permite essas coisas, às vezes, até para gerar na gente, né? Construir isso na gente, né? Amém. A gente não pode ter medo. Amém, irmã. Então a gente confia no Senhor, como a irmã Rosane confiou, eu confio no Senhor, né? Foi uma ordem de Deus. Outra pessoa teria ficado com medo, teria se rendido, né, irmã? Assim, né? Exatamente. Amém. Amém. Glória a Deus. No versículo 5, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados os humildes. Tem uma outra tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim, bem-aventurados os mansos. Eu gosto, os pacificadores é mais embaixo. Eu gosto dessa tradução, meus amados, dos mansos, porque
humildes dá muito aquela ideia de, eu sou humildezinho, eu sou frágilzinho. Irmãos, o que é o manso? Né? Eu vou até me aproveitar aqui da história da irmã Rosane. A irmã Rosane tem uma vez que ela não queria matar ninguém, né, irmã Rosane? Mas se ele chegasse perto, bala nas costas, né? Exatamente, é como um cachorro raivoso. O que é aquele cachorro que você chega e você bota a mão nele, cachorro que não é manso. E a mesma forma, tem gente assim. Tem gente, meus amados, que você não pode olhar para ela. Tá olhando o quê? Tem gente que supõe que você está falando dela. Gente que supõe que você está contra ela. Tem gente que você diz, ela já... Quando você fala uma coisa, ela já cria toda uma estrutura de briga com você. O que é isso, pessoal? São pessoas que não são mansas. O que é uma pessoa mansa? A gente não pode confundir manso com gente besta. Besta é quem faz você de besta, que se aproveita da sua bondade. Não, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que não vai atrás de confusão, que tem um domínio próprio. Aquela pessoa que espera ouvir o melhor. Irmãos, nessa minha vida de igreja, de liderando, quantas vezes eu tive que conversar com pessoas e as pessoas chegavam para a gente completamente armadas. E você disse isso, e você fez isso, irmãos, eu não fiz. Isso não é ser manso, irmãos, é estar armado. O meu pai sempre diz, quando você vai aconselhar uma pessoa, você tem o quê? Ele fala assim, Pedro, a gente tem que orar para desarmar o coração. Desarmar o coração, desarmar o coração daquela pessoa. Pode falar, irmão. Exatamente, está na Bíblia, né? A palavra manda desvia o furor, né? Ou seja, isso, irmãos, é muito também dentro do nosso casamento. Muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, vira o nosso arqui-inimigo. É o arqui-inimigo. Tem os que são inimigos mesmo, né? Ninguém pode negar. Tem os que são inimigos mesmo, em todo sentido. O inimigo, né? Mas, às vezes, a pessoa está ali com a esposa e o coração está tão armado com a esposa, que tudo que a esposa faz lhe dá raiva. Tudo que a esposa faz lhe estressa. Tudo que a esposa faz lhe... Eu me lembro que teve uma vez que eu estava muita coisa na cabeça, estressada, a menina conversando comigo e eu fui um pouco grosso com ela, depois disse, menina, me perdoe. Fui grosseiro com você. Porque, às vezes, com o pessoal do mundo, a gente é compassivo. Com a nossa esposa, nós somos o quê? Coração armado. Coração armado. E aí a gente cria o quê? Problemas dentro de casa. A palavra de Deus vai dizer no versículo 6, bem-aventurado os que são misericordiosos. Então, o Senhor está esperando que nós sejamos misericordiosos para que venhamos a herdar o reino de Deus. Irmãos, em Mateus capítulo 18, versículo 21, 35, conta a parábola do servo impiedoso. Era um cara que devia muito e aí esse cara foi perdoado a dívida. Aí ele teve um empregado. É mais ou menos assim, eu não me recordo com total clareza, não. E aí uma pessoa tinha uma dívida com ele e ele foi lá e não perdoou. Aí o servo que tinha perdoado a dívida dele disse assim, olha, você não perdoou e eu te perdoei. Claro que isso daí é um exemplo, uma parábola para explicar o fato de que Deus nos perdoou e aí nós não queremos perdoar os nossos irmãos, né? Então, o que é ser misericordioso? É perdoar, irmãos. É ter misericórdia. Ah, mas o fulano errou, o fulano me magoou, o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo outro. Perdoe, meu irmão. Né? Tem gente que está matando os outros na unha. Está matando na unha, punindo. O fulano fez isso aí, vai sofrer. Eu não vou nada. A pessoa precisa de você, você não ajuda. Seja misericordioso. É. Exatamente. Interceder é uma forma de ter misericórdia. Exatamente. Interceder é uma forma de misericórdia. Nós estamos torcendo às vezes pelo mal das pessoas. Orar.
Deus restaurar, né? Aí a Bíblia vai dizer, o que é que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos puros de coração. Irmãos, a pureza no coração é um dos processos mais árduos e difíceis da vida do cristão. Porque quando nós nos convertemos, irmãos, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa. Mas sabe, aquele cheirinho, aquele gostinho do cigarro que dá na boca ainda? Comprar uma briga, né? Até que a gente ia mais para aquela situação, voltando lá, depois para ter e já engraçada com ela, então, eu não estava feito, né? E aí, eu só estava piada, melhor. Em todos os sentidos. O processo, e a Bíblia diz o quê? Que quem é puro, vê a Deus, irmãos. Sabe, a pureza nos revela a presença do Senhor. Coração puro. Pedro, eu não consigo sentir a presença de Deus. Comece a purificar o teu coração. Irmãos, tem gente que abandona o pecado, mas sonha com o pecado. Quem que já sonhou pecando? Eu já. Sonha pecando, aí acorda, meu Deus, não, era o sonho. Sabe, homens muitas vezes que sonham ainda com lutas sexuais e atacam nossos sonhos. Homens e mulheres que muitas vezes sonham com lutas sexuais, o que é? Eu sei que eu não estou dizendo que você tem que se sentir a pior pessoa do mundo, mas é porque você precisa ser ainda purificado totalmente, de uma forma. Sabe, tem jovens que precisam se purificar para quando entrar no seu casamento. Até a forma que nós vemos o esposo, a esposa, precisa ser purificado de uma visão, às vezes, do mundo. A Bíblia vai dizer os pacificadores, e ele vai falar dos perseguidos. Eu vou deixar os pacificadores por último. Diz assim, os perseguidos, no último versículo, o Senhor vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele vai concluir no versículo 11, bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, o que é essa perseguição? Quem aqui já foi... O pastor conta sempre o que aconteceu com ele, né? Quando ele entrou na Itapemirim. Que o cara disse lá, todo crente é corno, né? Irmãos, isso é uma perseguição. É um insulto. Por quê? Porque somos cristãos. Quantas vezes eu trabalhava numa determinada empresa e a pessoa falava assim, esse crente é de mentira. Eu não acredito. Eu não acredito que esse é crente. Dizia, tu, novo desse jeito, vai casar? Eu não acredito. Sabe? E às vezes as pessoas ficavam tentando botar oportunidades para tentar ver a gente cair. Eu me lembro... Isso, é insulto. Eu me lembro que eu estava numa festa da confraternização da empresa e ficavam lá com um copo de bebida, bebe, besteira, prova. Aí eu disse, eu vou provar? Pra quê? Porque na hora que eu botar um copo desse na minha boca, vocês batem uma foto e vocês vão passar na cara de todo mundo, o crente bebeu. Irmãos, é assim. O que é isso? É o desafio que nós temos de permanecermos fiéis ao Senhor. É um desafio. E às vezes, irmãos, é difícil. Eu nunca bebi, mas tem gente, irmão, que sente falta, né? Da biritazinha, né? Do cigarrozinho, né? Tem gente que sente. Da mulher, né? Das mulheres, né? Do forró, né? Tem irmão que gostava de um forró e tem que sentir falta. Você gostava, irmão, do forró? Mas você sente mais falta não, né?
Mas o Senhor está lhe dando vitória. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Deus vai lhe dar vitória. Mano, você bota uma música das Chilhas Cavalhares lá, irmã, e bota lá pra dançar, que é que dá certo também. Só você e o Antônio dentro de casa, viu? Aprende. Ela ensina. Irmão, só pra terminar, eu deixei por último os pacificadores. Irmãos, pacificadores. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu fico triste, irmãos, às vezes, como crente gosta de confusão. A Bíblia diz os pacificadores. Eu vou contar uma rápida historinha, tem 1 minuto aqui. Eu me lembro que eu era jovem, tinha uns 16 anos. Essas pessoas não estão mais nem na igreja. E aí, terminou algum momento, saiu todo mundo para lanchar. A gente foi para um restaurante, deu um problema na conta. E aí, algumas pessoas foram lá e pagaram. E um rapaz, um irmão, não sei se eu posso chamá-lo assim, começou a discutir, né? Rapaz, não sei o que, isso aqui tá errado, vocês estão enrolando. Eu disse, não, cara, não, cara, não é assim não, aconteceu dessa forma, né? E aí, irmãos, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco exaltado, né? Eu disse, não, cara, não aconteceu isso, ele começou a querer se exaltar e tudo mais. E aí eu já vi que o cara tá entrando na casa, já fui me saindo. Só que no momento ali da discussão, não foi nada, né? Ninguém saiu no muro, porque tinha as cadeiras na frente. Eu falo tanto que o microfone descarrega, né? E aí, irmãos, durante aquele momento, a namorada era noiva dele, irmãos, ao invés de dizer, porque assim, irmão, se eu tô no canto, né, isso nunca aconteceu, mas se eu me estresse, eu pego logo um beliscão da Milena, né? Te aquieta, te cala, né? É o meu controle, né? Mas a namorada dele, era noiva, sei lá o que era, irmão, vai em vez de acalmar o outro, começar a dar corda. É isso aí, é isso mesmo, diz tal coisa, lembra daquilo. E aí eu comecei a ver aquilo e eu vi logo na minha mente, isso lá é crente? Sabe? E aí eu estava lendo esse versículo dos pacificadores e me veio à mente essa lembrança. Irmãos, nós precisamos prezar pela paz. Nós somos pacificadores. Tem 2 irmãos intrigados na igreja. Ore, busque pela paz. Não vá sentar com o irmão e falar mal do outro, não, porque tem crente que vai na casa do um, aí fala mal do irmão com aquele. Aí vai na casa do outro que estava falando mal e fala mal do outro também. Eu estou falando isso, irmão, não é brincando, não é porque eu vi. Eu já vi isso. Eu já vi. Quando nós tivemos um problema na nossa igreja aqui, há um tempo atrás, graças a Deus deu vitória, mas quantas pessoas iam na casa dos outros falar coisas que o pastor não disse, que o pastor não fez, só para ver um circo pegar fogo. Olha que profundo isso, irmãos. Irmãos, abominável aos olhos do Senhor. Lembrem-se, nós somos pacificadores. Quando alguém vier falar do seu irmão, você diga, meu irmão, Tiago diz que a língua causa morte. Eita, que o demônio tá afiado. E aí, irmão, oi? Dá até medo. E aí o Senhor vai nos dar a recompensa por isso. E Ele vai nos dar o reino dos céus. Ele vai nos dar consolo. Ele vai nos dar a terra por herança. Ele vai nos dar a sensação de justiça feita. Ele vai ter misericórdia de nós e perdão. E nós veremos a Deus e nós nos tornaremos os seus filhos. Amém?